Então, olá, gurizada, vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje nós vamos discutir a parte de efeitos eletrônicos e a grande importância, o grande pré-requisito que efeitos eletrônicos é justamente na parte de propriedades químicas, onde a gente trabalha basicamente com a interpretação do efeito sobre a molécula, o efeito indutivo e o efeito mesomérico. Então, olá, gurizada, olha aqui, ó. O efeito indutivo ou efeito estático ele é decorrente da diferença de eletronegatividade na ligação sigma. Então é basicamente aquilo que a gente viu lá no primeiro ano, é nada mais nada menos do que uma ligação covalente polar, numa ligação sigma, numa ligação simples, só que aqui na química orgânica, para ser um efeito indutivo, ele tem que ser entre carbono e outro elemento. Então é uma ligação covalente polar carbono e outro elemento, e essa ligação covalente polar ocorre sempre na ligação sigma. Então o efeito indutivo ele é justamente decorrente dessa diferença de eletronegatividade. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Se ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele desloca os pares de elétrons ficando parcialmente negativo. Então, no momento em que ele desloca a densidade eletrônica para ele ficando parcialmente negativo, a ligação é covalente polar, o hidrogênio fica positivo. Então nós podemos dizer que o hidrogênio empurra elétrons para o carbono, ficando parcialmente positivo. Por isso que o hidrogênio é um grupo que faz efeito mais I. Então grupos que são mais I são aqueles grupos que empurram elétrons para o carbono, ficando com carga parcial positiva. São chamados os grupos eletrodoadores, que são quem? Hidrogênio, metais e os radicais alquilas. Nos radicais alquilas a gente vai se deter mais um pouco. Olha aqui, metil, etil, isopropil e tercobutil. Então o metil é um radical orgânico, etil é um radical orgânico chamado de primário, porque a valência livre está em carbono primário. O isopropil é um radical orgânico em que a valência livre está em carbono secundário, é um radical secundário, e o tercobutil, um radical em que a valência livre está no carbono terciário, então um radical terciário. Cruzada, no momento que esse carbono se liga a um determinado grupamento, ele vai fazer o efeito eletrônico pela valência livre. Ó. É aqui na valência livre que nós teremos o efeito eletrônico. Ele vai empurrar elétrons pela valência livre. Então o que importa para nós aqui agora? Ó, se nós formos debater embaixo a questão do isopropil e o tercobutil, o que acontece ali, pessoal? Olha ali. Ó. O tercobutil ele tem 3 radicais empurrando elétrons para esse carbono, gerando nesse carbono da valência livre uma densidade eletrônica. O isopropil, que é um radical secundário, ele tem 2 radicais empurrando elétrons e um hidrogênio empurrando, gerando nesse carbono uma densidade eletrônica. Só que o que acontece? Aqui nós temos 3 radicais, 2 radicais e um hidrogênio. 3 radicais empurram mais elétrons para esse carbono da valência livre, de modo que a densidade nesse carbono é maior, ou esse carbono é mais negativo do que esse. Por isso que o efeito indutivo positivo do tercobutil é maior que o efeito indutivo positivo no radical isopropil, porque ele tem mais radicais empurrando, maior densidade eletrônica, consequentemente, empurra mais elétrons. Então, por essa razão, gurizada, o efeito mais I, ele vai do metil, etil, isopropil e tercobutil. Quanto maior for o radical, maior é o efeito indutivo positivo. Em contrapartida, pessoal, o que nós temos? No caso do efeito indutivo negativo, tu continua tendo a propagação na ligação sigma. A diferença agora é que tu tem o quê? Ó? O carbono ele está ligado a um átomo de maior eletronegatividade do que ele. Se ele está ligado a um átomo de maior eletronegatividade, o carbono agora, na realidade, ele empurra elétrons para o cloro, ficando parcialmente positivo. O cloro, por ser um grupo eletroreceptor, ele desloca a densidade eletrônica, ele desloca o par de elétrons para ele, ficando parcialmente negativo. Por isso que eu posso afirmar que o cloro faz um efeito indutivo negativo sobre o carbono. Então, pessoal, nota que tanto o positivo quanto o negativo, a propagação do efeito é na ligação sigma. Grupos que fazem efeito menos I,
grupos que são eletroreceptores, grupos que têm uma eletronegatividade maior do que o carbono, estão ali halogênios, hidroxila, amino, o próprio fenil, carboxila, ciano, nitro e o grupamento sulfônico. Pessoal, aqui, ó, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui, ó. A relação do pH e acidez é uma relação inversa. De modo que nós temos, ó, soluções que têm um pH grande, a concentração de H+ é pequena e a acidez é pequena. Se o pH é menor, a concentração de H+ é grande e a acidez é grande. O que isso importa para nós aqui em termos de química orgânica? Não necessariamente o pH, o que pode acontecer, mas alguns dados que nós chamamos de pKa e Ka. Qual é a relação que existe, gurizada? Ka é constante de acidez. Quanto maior a constante de acidez, maior será a acidez e menor será o pKa. Então, soluções que têm uma grande acidez são soluções que têm pKa baixo. Quanto menor o pKa, maior a constante de acidez, maior a acidez. Isso pode aparecer em questões mais à frente, onde a gente trabalha propriedades químicas, em que uma banca te dá duas moléculas e te questiona qual delas tem menor pKa, maior pKa, ou uma ordem de pKa. Então lembra sempre, ó, pKa inverso acidez. Menor pKa, maior acidez. Muito bem. Pessoal, olha aqui, ó. A grande importância dessa questão do efeito indutivo, a propagação do efeito indutivo, ele remete, no caso aqui, à ordem de acidez dos carboxílicos. Vamos lá, pessoal, o geninho aqui, ó. Para que esse hidrogênio saia na forma de H+, a acidez do carboxílico depende da liberação desse hidrogênio na forma de H+. Para esse hidrogênio sair, isso depende da densidade eletrônica nesse oxigênio. Se o oxigênio tiver uma alta densidade eletrônica, ele fica mais negativo e segura o hidrogênio na forma de H+, dificultando a acidez. O contrário é verdadeiro. Então, essa densidade eletrônica, ela vai atuar diretamente na liberação, na facilidade ou dificuldade de liberar esse hidrogênio na forma de H+. E do que depende essa densidade eletrônica sobre o oxigênio? Depende desse grupamento R que está ligado à carboxila. Se esse grupamento R, pessoal, for um grupo eletrorrepelente, eletrodoador, fizer efeito mais I, ele desloca densidade eletrônica para a carboxila, aumenta essa densidade eletrônica no oxigênio, ficando mais negativo, segura o H+, diminui a acidez. Por isso que a gente diz que grupos que fazem efeito indutivo negativo diminuem a acidez do carboxílico, tornam o carboxílico menos ácido. Então, se nós pegarmos, por exemplo, ali, ó, comparar o metanoico e o etanoico, o que tu vai ter ali, gurizada? No caso do metanoico, do etanoico, tu tem um grupamento CH3. No metanoico, o hidrogênio. Então aqui, ó, aonde que nós temos maior efeito mais I? O maior efeito mais I é do radical. Se aqui o efeito indutivo positivo é menor, a acidez é maior. Lembra, ó, mais I diminui a acidez. Então, quanto menor for o efeito mais I sobre a carboxila, maior será a acidez do composto. Por isso que eu coloquei ali, ó, quanto maior for a cadeia carbônica, maior efeito mais I, maior densidade eletrônica no oxigênio, dificulta a liberação do H+, menor acidez. Da mesma forma, gurizada, grupos eletroatraentes ou receptores de elétrons farão um efeito contrário. O que vai acontecer? Ó? Esse grupo eletroatraente ele vai deslocar a densidade eletrônica da carboxila. Diminui a densidade eletrônica no oxigênio, esse oxigênio fica menos negativo, o que facilita a liberação do H+. Então, se o grupo mais I diminui a acidez, grupos menos I aumentam a acidez. Então, se nós pegarmos ali, ó, a estrutura de baixo, nós temos aqui o monocloroacético e o dicloroacético. Qual deles vai ser mais ácido? Aquele que tiver, gurizada, maior efeito menos I sobre o grupamento. Aqui, ó, os dois cloros, maior efeito menos I, maior acidez. Tá? Barbadinha. Menos I aumenta a acidez, mais I diminui.
Olá, gurizada. O mesomérico, a diferença do efeito mesomérico para o indutivo, enquanto o indutivo se propaga na sigma, o mesomérico se propaga onde tem deslocalização de elétrons π, onde tem ressonância. E é bem tranquilo de trabalhar. Olha só, o que vai acontecer? Ó. Nós temos o efeito mesomérico positivo e o efeito mesomérico negativo. O efeito mesomérico positivo, gurizada, é feito toda vez que nós tivermos grupos que têm disponibilidade de elétron, de par de elétron. Grupos que têm par de elétron sobrando, eles deslocam esse par de elétron para dentro do anel através de um efeito chamado de mais N. Então, se são grupos que têm disponibilidade de elétrons, halogênio, OH e NH2. Então, halogênio, OH e grupamento amino, grupamento NH2, são grupos que fazem efeito mais N. Consequentemente, se não for um desses, vai ser menos M. O que vai ser o menos M, pessoal? O menos M é quando nós temos um grupamento que não tem par de elétrons sobrando, então ele desloca, ele puxa a densidade eletrônica do anel aromático, ficando parcialmente negativo. A dica para vocês aqui é a seguinte, gurizada. Se tu sabe quem faz mais M, tu sabe quem faz menos M. Quem é que faz mais M? Halogênio, OH e NH2. Então, se não for halogênio, OH e NH2, no anel aromático, vai fazer o efeito menos M. Tá? Vamos fechar com um resuminho, gurizada. Esse resumo eu gosto bastante dele, porque ele associa, ele te ajuda a associar muita coisa. Deixa eu explicar aqui para vocês. Tu tem aqui os chamados efeitos discordantes e concordantes. De onde vem o termo efeito discordante? Discordante porque na ligação sigma o efeito é negativo e em frente à ressonância o efeito é positivo. Eles discordam no indutivo e no mesomérico. O indutivo é negativo e o mesomérico é positivo. Já os concordantes são aqueles que têm o efeito na ligação sigma negativo e na ressonância também negativo. Por isso que nós falamos efeitos concordantes. Então, quem são os efeitos discordantes? Aqueles que fazem mais M. Lembra, quem são os que fazem mais M? Halogênio, hidroxila e amino. Então, os concordantes são os demais. Vamos praticar e radicais alquilas, gurizada. Olha aqui, atenção, ó. Radical alquila é sempre mais I, sempre mais I. Por que um radical alquila faz sempre efeito mais I? Porque ele não tem par de elétrons sobrando. Então ele não pode fazer mais N, efeito mesomérico positivo. Mas então por que ele não puxa? Porque ele não tem onde distribuir esses elétrons caso ele puxe da ressonância. Então, indutivo, positivo para radicais alquilas. O efeito sempre vai se propagar na ligação sigma dos alquilas. Vamos praticar, gurizada. Olha lá. Ó. Se nós pegarmos ali ó, o álcool e o fenol, o OH que está ali, ó, o OH do álcool, ele vai fazer naquele carbono, na sigma, um efeito indutivo negativo. Da mesma forma que o OH tem par de elétrons sobrando. Então, quando ele está ali no grupamento aromático, ele faz mais N. Lembra, a hidroxila é efeito discordante. O indutivo é negativo e o mesomérico é positivo. Um outro exemplo, se tu pegar ali, ó, o etanóico e o ácido benzoico são efeitos concordantes. O que significa efeito concordante? O indutivo é negativo e o mesomérico também é negativo. Como não tem aqui ó, par de elétrons sobrando, ele vai fazer o menos M, vai puxar. E relembrando sempre o que é? Que radicais alquilas é sempre mais I. Radical alquila sempre vai empurrar elétron pela ligação sigma. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Pré-requisito para propriedades químicas. Feito, gurizada. Até o próximo.